morte é um dia que vale a pena viver. Esse é o título do livro de Ana Cláudia Quintana Arantes. É uma reflexão das nossas escolhas. Será que você aí está fazendo as escolhas certas? A minha convidada de hoje é a hipnoterapeuta, doutora Iane Santos. É um prazer, doutora Iane, estar aqui com você. O prazer é todo meu, Mirella. Estou, assim, animadíssima para essa conversa. Um pouco nervosa, então no início eu posso falar um pouco mais rápido, mas aí você já me freia. Que nada, gente. Ela já me hipnotizou aqui. Chegou no estúdio, eu já estava assim, hipnotizada com o papo, com tudo. Doutora Iane, eu queria saber o seguinte. A gente faz escolhas erradas sabendo as certas? Sim. Na realidade, o que é que acontece? A gente tem a nossa mente consciente e o subconsciente. Essa mente consciente que está aqui conversando com você, que é essa mente racional, que a gente tanto se orgulha dela, por ser humano, ela corresponde a 5% do nosso potencial de escolhas. Os outros 95% estão guardadinhos. Fazem parte da mente subconsciente, onde estão as nossas emoções. É por isso que muitas vezes você sabe para onde quer ir e simplesmente você não tem energia suficiente de ir naquela direção. Sabe aquela pessoa que quer emagrecer, que já se matriculou na academia, já foi para o nutricionista, já tem a dieta e simplesmente o que é que acontece? Se sabota. Exatamente. Ela não acorda, ela inventa uma desculpa. Por quê? Porque lá atrás ela aprendeu que se ela tivesse magra, se ela tivesse bonita, por algum motivo aquilo trouxe algum tipo de sofrimento para ela. Então, essa mente subconsciente ela só tem 2 objetivos: proteger e sobreviver. Então, o que é que ela faz? Ela fala, não. Quando você estava ali magra, estava linda, você sofreu e eu não quero que você sofra. Então, deixa você desse jeito. E é aí que a gente começa esse processo de autossabotagem. Entendi. E eu queria saber o que é a hipnoterapia? Como funciona? Eu tô curiosa. Então, bora lá. A hipnoterapia, Mirella, é um processo simples, que é o tratamento terapêutico através da hipnose. E aí, bora começar alinhando com a hipnose, né? Porque hipnose as pessoas acham que é comer cebola achando que é maçã. E não. Hipnose é um processo natural. Não, e tem gente que fala assim, meu Deus, eu vou pra hipnose, eu não vou mais voltar. E tem muita gente que fala isso sem saber o que é. Então, doutora Iane vai explicar pra gente direitinho exatamente o que é. Então, bora lá. Hipnose nada mais é do que você entrar em contato com a sua parte mais profunda, que é a sua mente, onde estão as suas emoções. Sabe quando você está assistindo um filme ou lendo um livro e de repente as lágrimas descem, as gargalhadas acontecem? Você está em hipnose. A gente é hipnotizado desde que nasceu. Porque quando o pai e a mãe da gente falam com a gente, ou elogiando, ou brigando, a gente está em hipnose. Porque hipnose é simplesmente aceitar uma sugestão. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, as sugestões entram rapidamente, porque a gente ainda não tem uma mente que é capaz de filtrar o que é bom ou ruim. E é por isso que, muitas vezes, a gente aprende coisas que lá na vida adulta, ao invés de nos ajudar, nos prejudica. Como, por exemplo, eu atendi há poucos dias uma cliente que me disse: eu não suporto matemática, eu deixei a administração porque eu não suporto matemática. E um pouco antes ela tinha falado: quando eu era criança, eu ouvia minha mãe dizendo, essa menina não aprende nada de matemática, ela não entende nada, não sabe fazer uma conta. Como é que ela adulta ia aprender? Ela registrou isso, né, na mente infância, dela. Porque era onde ela perdia, era onde ela tinha dificuldade. A mãe reforçava aquela dificuldade. Então, ela cresceu dizendo: eu não sei fazer conta, eu não sei trabalhar com essa parte de matemática. Então, esse assunto não é para mim. E aí, a mente, simplesmente para proteger ela da dor de estar trabalhando com algo que ela acha que ela não sabe, faz o que com ela? Leva ela para outra área. E aí, por exemplo, ela foi trabalhar com RH. Entendi. Desde a concepção do bebê, né? A gente já sofre traumas na barriga da mãe? Sim. A gente tem lembranças, inclusive,
de toda essa vida uterina. Para algumas pessoas, as lembranças são próprias, mas tem algumas situações que são lembranças das mães que as crianças carregam. Porque a ligação entre a mãe e o feto é muito grande. Então, se a mãe passa por um trauma muito grande, por exemplo, a criança sente. Mas tem vivências delas mesmas, que a própria psicologia perinatal tem estudado. Que é exatamente o quê? Quais são as lembranças, traumas que você tem da sua vida intrauterina que trazem para cá? Eu, por exemplo, nessa jornada, na terapia eu descobri, quando eu tive uma regressão, eu fui para a barriga da minha mãe e de repente eu cheguei lá e não estava sozinha. Eu estava acompanhada, eu tinha um irmão e para mim foi uma cena muito forte, porque era algo que eu nunca tinha imaginado, era algo que nem passava pela minha cabeça. Eu estava tratando o vitiligo e de repente eu fui lá para a barriga da minha mãe, tudo escuro, quentinho, e de repente eu não estava só. Só que, o que é que aconteceu? Eu revivi um momento em que eu estava crescendo, ficando forte, e aquele meu irmãozinho, ele estava diminuindo. Ele estava enfraquecendo. No início, eu não entendia, mas eu fui vendo ele diminuindo, até ele sumir. Só que à medida que isso estava acontecendo, eu comecei a me sentir cada vez mais triste e culpada. Porque eu me sentia como se eu estivesse comendo todo o alimento. É como se eu pegasse a comida que era para mim e para ele comer todinha. E ocupando o espaço dele. E isso foi uma das coisas que me travou na vida inteira. Por quê? Porque eu achava que eu não merecia ter sucesso. Eu achava que eu não merecia crescer. Porque, afinal de contas, para crescer eu tinha matado meu irmão. Porque essa era a mentalidade daquela bebezinha de poucos meses na barriga da mãe. E quando a gente fala de vitiligo, por exemplo, o vitiligo é uma doença de pele. E a pele é o órgão da gente que é responsável pelo quê? Pelo contato, pela proteção. Que é como se fosse é como se fosse as escamas, né? Dos répteis, por exemplo. É a nossa pele. E aí, naquele momento, eu estava me sentindo desprotegida. Eu estava perdendo uma parte de mim. E isso explica um pouco do vitiligo. E é por isso que veio esse momento, por exemplo, para mim. Para tratar quando eu fui tratar essa questão. E era algo que, sem a hipnoterapia, eu nunca ia descobrir. É tanto que eu já tinha feito outros processos e nunca tinha chegado na raiz. Mirela, eu sou enfermeira também. E são 22 anos de formação. E eu simplesmente, se alguém me perguntasse o que é vitiligo, eu não tinha coragem de dizer para a pessoa, porque meu olho enchia de lágrima. Eu dizia que era uma doença autoimune e mudava. Eu vi uma pessoa com vitiligo na rua, eu fazia de tudo para me esconder, para não ver a pessoa. Porque olhar para aquela pessoa me doía. Por que me doía? Porque eu não me aceitava. Era a hora que eu estava diante da minha realidade, que eu me achava feia, que eu me achava a pessoa mais horrível do mundo. Achava que o mundo era contra mim. Era como se eu fosse diferente de todo mundo. E aí, quando eu estava na frente daquela pessoa, todas essas dores batiam com força. E aí, o que é que eu fazia? Eu preferia não ver. E depois que eu me tratei, que eu ressignifiquei tudo isso, simplesmente, hoje em dia eu ajudo mulheres que têm problema de se mostrar. Que legal, muito bacana isso. Agora, assim, a concepção que a gente estava falando já tem trauma ali. E a criança em si, quando nasce? Quando os pais estão despreparados ou também já receberam, né, muitos traumas. E ela vai criando esses traumas e vai levando consigo como se fosse uma sacolinha. Sim, uma mochila. Uma mochila. Uma mochila pesada. É uma mochila pesada. Isso mesmo. Porque, na realidade, o que acontece? As emoções, como é que a gente grava uma situação? Acontece um evento, vem a emoção e junta, grava. É assim que a gente grava as coisas boas e as coisas ruins. Ah, tá. Então é importante dizer que as coisas boas também ficam registradas. Ficam registradas. Sim. E as ruins também. Nem sempre é trauma, né? O trauma, na verdade, nem sempre o trauma é um acidente, é uma coisa gravíssima, sei lá, UTI, morte. Isso. Não é isso. Não.
O trauma é algo que se repete. Por exemplo, o bullying, o bullying é uma criança que repetidas vezes fica ouvindo determinada situação, né? Determinada Ruim. frase. Você que é feia, burro, que você é gordo. feio. Tudo. Que pra gente que é adulto, isso é o quê? Bobagem. Uhum. Mas pra uma criança, Tem um impacto enorme. por quê? Porque a criança ainda não faz filtro. Então ela entende, principalmente do coleguinha, principalmente de um professor, de que aquilo é a verdade. E quando ela aprende que aquilo é a verdade, quando ela cresce e ela começa a fazer o filtro, nesse filtro só passa o que ela já conhece. Porque a mente, ela tem uma camada que a gente chama de fator crítico. O que é o fator crítico? É como se fosse um segurança. Ele só deixa passar o que ele conhece. Então, quando ele aprendeu lá atrás dos coleguinhas que era burro, que era feio, que era gordo, ele aprendeu isso. Quando ele chega na adolescência, por exemplo, que é quando esse fator crítico já está mais firme, ele só deixa passar o você é burra, você é feia. Por quê? Porque é como se fosse aquele fator crítico ou segurança. Só vou passar o que eu conheço. E se eu conheço só coisas ruins, é isso. Você já conhece alguém, ou já viu aquela pessoa que você elogia, tipo, e ela fala, não, é só uma besteirinha, não fiz nada demais, não. Por quê? Porque ela aprendeu tanto que ela não tem valor, que ela não consegue fazer, que até quando ela vê o elogio, ela não consegue aceitar como elogio. Entendi. Por quê? Porque o elogio, ela não está acostumada. É como se fosse algo que estivesse agredindo. Então, ela rejeita o elogio. E, por exemplo, eu falo disso com propriedade, porque eu rejeitava o elogio. Se você me dissesse, ela tá bonita, eu falava, são seus olhos. Ah, sua roupa tá linda. Não, eu comprei ali baratinha. Ah, seu cabelo é lindo. Ah, mas ele é assim, ele é assado, ele fica sem jeito. Por quê? Porque eu não sabia aceitar um elogio, porque eu coloquei na cabeça tantas crenças negativas que quando eu vi um elogio não combinava. Então, a mente não deixava entrar. E aí, o processo de hipnoterapia faz o quê? Faz a gente relaxar essa segurança e deixar passar as sugestões boas. Faz você fazer o seu sonho se tornar realidade. Aí é o ponto que eu quero chegar. Então, qual o objetivo da hipnoterapia? O objetivo, a hipnoterapia é um processo que é personalizado. Então, o objetivo é o que você quer. Então, por exemplo, se você chega querendo tratar crenças financeiras, eu vou descobrir de você o que é que você quer ser, como é que você quer se tornar. E aí, a gente vai trabalhar essas questões. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que vai perder o controle na hipnoterapia, né? Que vão dominar a mente. Mas não. O processo de hipnoterapia, a gente usa exatamente o que você quer. Ah, então tem hipnose financeira. Pode ser financeira, pode ser ser relacionamento amorosa. amorosa. Pode ser para algum problema. Ansiedade, fobia, depressão. Por quê? Porque atrás disso tudo tem o quê? Uma emoção. Uma emoção ruim. Porque, como eu falei, a gente grava emoção boa e ruim. Claro. Mas as emoções primárias, a maioria delas são negativas, porque são para fazer a gente sobreviver. E para a gente sobreviver, a gente não precisa ser feliz. A gente só precisa viver. Claro, com certeza. Então, tenhamos... É uma sessão, são duas. Como é que funciona? Olhe. Eu chego lá hoje. Bora Doutora lá. Iane, estou aqui, quero tratar meus traumas de infância. E aí, como é que funciona? Tem uma sessão e aí eu já faço uma transgressão? Não. Eu vou no útero da minha mãe logo assim? Ó, bora lá. Quando você chega, o primeiro atendimento é muito mais pra eu saber o que você quer, pra eu conhecer você, pra te dar consciência dos seus problemas. Porque tem muita gente que nem sabe quais são os problemas. Mas só conversando. Só conversando. Até aí é só um papo. É só um papo. E aí, durante esse papo, eu vou lhe explicar o que é um processo de hipnose. E aí, sim, eu te levo num primeiro momento. Numa hipnose leve. Aí eu vou até aonde? Até Aí- os 30 anos? Não, você vai pra infância, porque na Ah, eu realidade vou pra você infância vai logo. Pra infância. Claro, eu sou jovem, 20 anos, eu vou pra Pra infância. infância. É fácil. É fácil, É pertinho, é ali. É ali, exatamente. E aí, nessa infância, você começa a se conectar com essa criança. Porque tem gente que, por exemplo, que não lembra que já foi criança. Mas na mente não existe passado, presente e futuro. A mente está tudo junto. Então, é a criança que você foi, a adolescente, a jovem, tá tudo aí dentro. Então, é por isso que a gente resgatar. Então, a gente vai buscar as emoções.
Eu, normalmente, nessa primeira sessão, eu gosto de levar a pessoa para um momento feliz, para ela lembrar de felicidade. Porque quem busca hipnoterapia, já busca hipnoterapia porque está no fundo do poço. Então, eu gosto que ela veja que ela tem momentos felizes. Mesmo que nesse momento agora ela não lembre. Então ela sai de lá flutuando. Muito mais leve, muito... Ó, eu tenho fotos de clientes que elas nem todas querem que... Chega chorando e sai feliz. A gente vê a mudança na expressão. E Exatamente. aí, depois, aí vem a próxima sessão. E aí, nesse momento, eu vejo, a depender da situação, a gente vê quantos atendimentos são necessários. Cada pessoa é única, mas, via de regra, com uma sessão de hipnoterapia, 90% das pessoas já saem prontas. Numa sessão convencional, que é uma sessão que a gente chama de regressão. Que aí ela pode voltar para o útero ou não. E nessa sessão, a pessoa chora, grita… Depende. Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que bate. Então… E ela fica como? Numa Ela cama, sentada? Como é? Uma poltrona que a gente usa… Conta detalhes, doutora Iane. Eu tô curiosa. A gente usa, por exemplo, para bater. Eu não vou deixar ela socar algo que vai machucar. Então, a gente usa uma manopla para ela poder soltar aquela raiva, por exemplo. E a pessoa chega, ai, peraí, deixa eu esperar, pega a manopla. Não, ela já tá em transe. O que é interessante é que o transe, você tá consciente, você se mexe, você fala, você se movimenta. O transe, você não tá. sai da sua consciência. Você não, muito pelo contrário, você nunca teve tão consciente. Hoje mesmo, uma cliente que eu mando um questionário para as minhas clientes antes de atendê-las, e aí tinha lá uma pergunta. Se você tem algum medo. Eu tenho medo de não concentrar, porque eu tenho muito pensamento, minha mente não para. TDAH. Mas no caso dela era mais ansiedade. Aqueles pensamentos negativos de sensação de futuro e de futuro negativo, né? Porque na ansiedade você nunca pensa que tá bem. Tá bem, é verdade. E aí, quando terminou, eu falei… Enquanto você tava no transe, veio algum pensamento? Ela, não. Minha mente estava vazia. Por quê? Porque nessa hora ela está conectada com ela está vivendo um momento presente. A hipnoterapia é um processo de autoconhecimento. É de você olhar para você mesma. É por isso que toda hipnose é uma auto-hipnose. É por isso que, para passar por um processo de hipnoterapia, você tem que querer. Você tem que estar disposto. Claro. Porque o processo é seu. Acontece na sua mente. É você que se permite ir. E você fica acordado ou dormindo? Acordado. Ninguém dorme no processo de hipnose. Apesar de você ouvir um durma, o durma é porque a mente sabe que quando é para dormir é para ela se desligar. Então, essa mente consciente que está aqui conversando, a gente tira ela do jogo. Porque quando a gente está num processo de hipnoterapia, eu não estou interessado com o que você pensa, o que é que você acha, qual a conexão que você faz. Eu estou interessado no que você sente. Eu quero saber como é que essas emoções estão aí dentro. Porque eu canso de atender cliente que fala, eu não tenho raiva. Eu não sei por quê. E aí, de repente, quando tá lá no transe, aquela criança, o que é que ela mais tem é a raiva reprimida, principalmente em pessoas que tem, como o meu caso, que tinha questão de abandono e rejeição. Uma criança que se sente abandonada e rejeitada, ela cresce como? Sendo uma criança que é boazinha, que quer ser a filha perfeita, porque ela quer se sentir amada. Claro. E como ela acha que ela vai se sentir amada? Sendo muito boa. Servindo as pessoas sem servir a ela mesma. Exatamente. E aí, o que acontece? Uma criança ela morre assim, pra vida. Que exatamente. Foi o início do texto que eu comecei aqui pra abrir o podcast. Exatamente. Por quê? Porque ela deixa de fazer as escolhas pela felicidade dela, porque ela quer agradar os outros. Ela tá ali pros outros. Então, como é importante a gente matar isso na gente, né? Sim. E na hipnose você consegue. Sim. E o que é mais interessante é que a hipnose é pra todo mundo. Só que eu costumo dizer que, apesar da hipnose ser para todo mundo, nem todo mundo é para hipnose. Por quê? Porque se a pessoa não estiver disposta, ela chegar lá achando que comigo não acontece, simplesmente é aquele cliente que eu falo, infelizmente, eu não posso te atender porque você não está disposto. Tem que querer e acreditar. Exatamente. Porque se é um processo seu, que acontece com a sua vontade e com o seu desejo de mudar, porque você não aguenta mais estar naquela situação,
Depende de quem? De você. E essa é uma das grandes garantias da hipnose, porque se ela depende da gente, quando a gente quer, ela vai acontecer. Com certeza. O poder da mente, né? Exatamente. A gente consegue. Todo mundo consegue, gente. É só querer. Sim. Querer é poder, não é isso? Exatamente. E na hipnose, a gente controla a nossa mente? Sim. Tipo assim, hoje em dia, nessa vida corrida, né, a gente vai atropelando as coisas. Por exemplo, eu consigo controlar aqui o meu foco. Na hipnose, você consegue fazer isso? Sim. Porque, por exemplo, na hipnose, para os meus clientes, eles, quando terminam o tratamento comigo, todos saem sabendo fazer auto-hipnose. Porque a hipnose, você faz... Gente, eu durmo fazendo auto-hipnose, eu acordo fazendo auto-hipnose. Toda vez que eu vou atender um cliente… Você ensina a fazer auto-hipnose? E instalo um gatilho para ele entrar cada vez mais fundo. Porque hipnose é treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. Igual a tudo na vida. Então, no início, as pessoas que têm dificuldade, depois elas começam a achar fácil. E quando eu instalo o gatilho, elas vão cada vez mais fundo. Então, por exemplo, você quer fazer uma atividade. Você precisa focar naquilo. E você aprende a dar o comando e você vai lá e foca naquilo. Só que, para essas questões do cotidiano, ela é muito útil. Só que aí as pessoas acham, porque eu sei fazer auto-hipnose, eu não preciso de terapia. Não. A auto-hipnose, ela vai otimizar teus resultados. Mas tem horas que tem trava grande. Quando é uma trava grande, muitas vezes você sozinho não consegue. Porque numa trava grande, você não tem consciência dela. Então, como é que você vai tirar uma pedra que você não está vendo no caminho? E já teve situações assim de a pessoa voltar e descobrir uma coisa de alguém, de um pai, de uma mãe e ficar assim, chocado? Olhe, eu nunca vi situação da pessoa… Ela descobre coisas que ela não tem consciência, então, mas ela não descobre porque ela não sabia. Na realidade, ela começa a ter consciência de algumas situações só. A grande questão do processo de hipnose é que você ressignifica as interpretações. Que muitas vezes as interpretações são interpretações de uma criança que tinha aquele conhecimento daquela época. Mas tipo assim, briga familiar que causa um trauma. Uma situação assim mais delicada. Aí o que acontece? Mas quem viu aquela situação foi uma criança, certo? Então, para uma criança, uma briga de um pai… Vou dar um exemplo, uma traição. A criança está entendendo que ali está tendo aquele caos por conta de uma traição. Mas, quando um adulto, que é a minha cliente na hora, no momento atual, digamos que ela tenha 30, 40 anos, e ela vai lá e vê aquela cena, ela consegue entender que aquela traição aconteceu por culpa dos dois. Não é culpa só de um nem de outro. Porque, na realidade, a traição, cada um… E aí eu nem falaria de culpa, é de responsabilidade. Quando um trai o outro, é porque um se ausentou. E aí, ela já tem os conhecimentos de um adulto para entender que aquela situação… Foi uma escolha. Foi uma escolha dos adultos e que ela não tem como interferir naquilo. E também não é culpa dela, porque muitas vezes a criança acha que a culpa é dela. Ela acha que ela podia impedir, que aconteceu por conta dela. E leva aquilo, né, para a vida adulta. Porque aí ela leva aquele sentimento ruim. Quando ela adulta consegue conversar com essa criança, porque essa criança está dentro dela… Ela se perdoa. Exatamente. Entendi. E aí, o que acontece? A mágica acontece. Ela não fica mais com aquele peso. Ela muda. Então, ela continua lembrando da situação, da traição, daquela briga que ela viu. Mas ela percebe que não foi culpa dela, que ela não tinha que sofrer por aquilo. E aí, ela se libera para a vida dela e libera também a relação com os pais. Que aí, muitas vezes… consegue uma reaproximação, porque ela começa a olhar os pais com outro olhar, porque é um adulto vendo aquela situação. Então, essa é a grande beleza de ressignificar. Há pouco tempo, eu estava reassistindo a Cabana. Não sei se é um filme relativamente antigo. Sei. Se você assistir hoje em dia com esse olhar que eu tenho, gente, ali simplesmente é um processo de hipnoterapia que ele teve como se fosse um trauma, que foi o acidente. Como se fosse o coma. Mas se você faz, ele faz todo esse processo de ir, de resgatar a situação, de sentir aquela dor, de perdoar os envolvidos. Ele olha com um novo olhar.
de dar um fechamento para aquela relação com a filha que foi morta. Então, assim, ele ressignificou tudo. E quando ele terminou, o que aconteceu? Ele se reaproximou da filha, que se sentia culpada pelo que tinha acontecido com a irmã. Claro. Porque quando a gente muda, as nossas relações mudam. Porque a gente muda o nosso comportamento e a gente acaba influenciando o outro. Então, acaba que o processo de hipnoterapia, apesar de ser individual, ele acaba ajudando toda a família. Verdade. E o que é transe hipnótico? O transe hipnótico é exatamente quando você está nesse estado em que você está consciente de tudo, mas a sua mente racional, ela está de lado. Você não tá racionalizando, você está entrando em contato com as suas emoções. Porque a gente utiliza algumas técnicas que faz como se fosse um processo de meditação. Só que a meditação você faz sozinho. E durante o transe hipnótico, eu vou te dando as orientações do que você vai fazer para chegar nesse transe. Que é esse momento em que eu percebo que você está consciente de você no presente, sem querer controlar. Porque essa mente racional, né, quer controlar, quer dizer o que vai fazer, quer segurar, não quer se emocionar, porque a gente aprendeu que se emocionar, que chorar é para fraco. Né? Então, é nessa hora, o transe hipnótico é exatamente para tirar esse controle da mente racional. E aí você está em contato com você. É tanto que tem gente que quando começa a entrar no transe, as lágrimas já começam a brotar. Porque, são anos represados de que não pode chorar, de que não pode sentir. E todo mundo chora e sente, porque nós somos humanos. Que máximo. E para chegar a esse transe demora? Não. Dentro da consulta? Olha, no primeiro dia, na primeira sessão, eu faço um transe prolongado para a pessoa entender o processo. Mas, em 3 segundos, eu faço uma pessoa entrar em transe. Com um durma, a pessoa vai. Simplesmente assim. Então a gente pode fazer a hipnoterapia aqui mesmo. Em qualquer ambiente. Acabou pode. O podcast. Pode. Gente. Porque não precisa de nada. A gente usa uma cadeira confortável. Vou tratar meus traumas aqui hoje. A gente usa uma poltrona confortável, põe num ambiente confortável para tornar aquele processo mais gostoso. Mas, por exemplo, numa situação de necessidade, o processo pode acontecer em qualquer lugar. Porque, lembre, o processo acontece aonde? Aqui. Alguém já te chamou assim, tá num hospital, tá com dor, e pra fazer hipnose? Olha, se eu lhe contar que dor. Tem uma técnica que a gente chama que foi criada pelo presidente da escola onde eu formei, pelo Maico Arruda, que o nome é Hipnoflash. A gente tira a dor em 30 segundos. Então... Peraí. Produção, eu vou repetir essa pergunta. Não é possível, peraí. Repeat, please. Você tira a dor em 30 segundos? Em 30 segundos, 30, 40 segundos. Você tira a dor de joelho? Sim. Aí, qual é a grande questão? Gente, eu vou levar ela pra casa. Qual é a grande questão? Essas dores, muitas vezes, são emocionais. Então, você vai tirar, se for emocional. Muitas vezes, tem pessoas que nem voltam a sentir dor. Se não for emocional, a dor vai voltar. E é por isso que a gente tira a dor, mas orienta a procurar um médico para ver se realmente não tem alguma questão funcional ali. Claro. Então, é importante fazer essa ressalva. Mas, por exemplo, tem um dos meus professores, o Dr. Alberto Bicudo, que ele está fazendo uma pesquisa no Hospital Federal de Mato Grosso, exatamente usando essa técnica no pós-operatório dos pacientes, para evitar o uso de analgésico e também de antiemético, porque também ajuda a tirar a sensação de vômitos e enjoos. Pô, que bacana. E aí a gente tem percebido que as pessoas retornam, tem um tempo uma melhora. De melhora muito mais rápido. E, inclusive, já tem o estudo dele já mostrou diminuição dos custos do hospital com essa parte de medicamentos. E para transtornos, né, de psiquiátricos, transtorno de ansiedade, TAG, TDAH, transtorno, né, de pensamentos acelerados, a hipnose também melhora? Ajuda muito. E eu te digo mais. Não adianta tratar esses transtornos só com medicação.
Porque só o medicamento simplesmente alivia o sintoma. Alivia o mal-estar. Mas não cura. Não cura. Por quê? Se você perceber que usa, por exemplo, medicamentos para ansiedade, depressão, essas coisas, o que a gente percebe? As doses dos remédios ficam cada vez maiores, chega aquela hora que começa a aumentar, faz aquele coquetel, e a pessoa continua com aqueles sentimentos. Por quê? Porque não adianta tratar fisicamente o que é emocional. A gente precisa olhar para essas emoções que estão aí. Tem pessoas, e eu conheço várias, que usavam medicações, inclusive para outras doenças como fibromialgia. E que, hoje em dia, não usam nada, não sentem nada. Vivem uma vida normal, como se nada tivessem. E você consegue, por exemplo, perdi um avô, você consegue resgatar isso também? O luto, a hipnoterapia é muito utilizada no luto. Por quê? Porque no luto você fica preso naquela situação e não é por conta do luto atual. Normalmente aquela tristeza está ligada a algo de trás. E aí você vai lá e você consegue sim descobrir por que aquela emoção está ali e você consegue simplesmente se despedir daquela pessoa. E aí você se despede, porque muitas vezes as pessoas acham, eu não vou, porque eu não vou resolver minha situação com meu pai, com minha mãe, ele já morreu. Mas não. Eu, por exemplo, na minha trajetória, eu precisei resolver a minha situação com meu pai. Meu pai morreu, não tinha nem 3 anos. Apesar de, por saber que ele morreu e fui crescendo com isso, eu sabia que ele tinha morrido, que ele não tinha abandonado. Mas quando chegou na terapia, eu me sentia abandonada por ele. Eu me sentia que ele tinha me rejeitado. E, por exemplo, nessa hora me deu o quê? Raiva. Botei aquela raiva pra fora, me descabelei, botei tudo de ruim que estava lá. E o ano passado foi a primeira vez que eu consegui homenagear meu pai de coração no Dia dos Pais. Porque, para mim, o Dia dos Pais era uma data muito triste. Por quê? Porque era uma data que me lembrava eu sozinha, eu abandonada, eu me sentindo sem ninguém. Porque quantas vezes você... Eu, por exemplo, por conta da minha idade, na minha época, todos os meus coleguinhas, pai e mãe, não tinha a quantidade de casais separados que a gente tem hoje. Então, eu me sentia uma estranha no ninho. Então, fazer cartinha do Dia dos Pais para entregar para a mãe, chegou uma hora que me doía. E aí, quando isso aconteceu... E o ano passado, eu peguei e fiz essa cartinha para ele. A foto que eu coloquei foi a mesma foto que eu coloquei, que é a única foto que eu tenho do meu pai, porque na década de 80 a gente não tirava a foto como é hoje. Sou eu, bebezinha, com ele me dando banho de sol. Eu acho que eu devo ter ali, no máximo, 1 aninho. E ali eu me resgatei com meu pai. E, por exemplo, é esse resgate do meu pai, com meu pai, Mirella, que faz eu me resgatar e resgatar a energia do masculino que tem dentro de mim. A energia que faz eu avançar na vida. A energia que faz eu querer agora empreender. A energia que faz eu falar, opa, esse lugar aqui é meu. Porque agora esse pai está dentro de mim. E com muito carinho e com muito amor. E entendendo que ele me deu tudo que ele precisava me dar. E que sem ele eu não estaria aqui hoje. Que sem ele eu não seria essa pessoa. E agradeço pela minha história. Porque a gente precisa entender que pai e mãe... Por mais que a gente tenha problemas com eles, que a gente julgue eles, mas sem eles a gente não estaria aqui. E a gente é 50% da mãe e 50% do pai, e isso não dá para mudar. E aí, é essa combinação que trouxe a gente até aqui, e a gente tem que ser grato para ela. Porque tudo que a gente vive hoje é com base no que eles aprenderam. E o que eles aprenderam, às vezes, não faz sentido para a gente hoje, mas a gente está num mundo muito diferente. E essa diferença no mundo faz a gente achar que a gente sabe mais e sabe menos. Mas não. Eles estavam fazendo pela gente o melhor. Com certeza. Hoje mesmo... Não, eu sempre falo, né, que não existe curso para pai e mãe. A gente tem um filho com amor. Claro que a gente vai errar, mas tentando acertar. E às vezes o filho cresce, tem uns traumas e a gente não é culpa nossa. A gente deu amor, quer o melhor. Sim. E até porque, qual é a grande questão? Eu estava conversando com uma colega hipnoterapeuta e ela falando, mas eu não tenho... E aí, quando a gente está começando... Porque falar que a gente tem raiva de pai e mãe é um negócio... Parece que você é um ateu, que você é a pior pessoa do mundo. Sim.
Mas quando eu falo, por exemplo, dessa raiva de pai e mãe, não é raiva do nosso pai e da nossa mãe, porque não tem como, a gente tem amor por pai e mãe. Só que a gente tem raiva dos comportamentos. Sim. Essa é a grande questão. E aí ela Mas fala, tem gente que tem raiva. a raiva serve como capa do amor. Porque quando você tá lá apaixonada por um rapaz, por um homem lá lindo, é amor, você faz tudo por ele. Quando o negócio rompe, você vai pra que polo? Pro ódio. Pro pra ódio, raiva, é. pra raiva. Então, a raiva é como capa do amor. Como se falasse, eu queria tanto seu amor e você não me deu, então eu fico com muita raiva. Mas na hora que recebe o amor, essa raiva se dissipa. É verdade. Porque, na realidade, tudo que você queria era ser amado. Porque a gente precisa entender que o maior desejo do ser humano é ser amado, é pertencer. E eu acho que a gente tem que perdoar mesmo, porque quando a gente não perdoa pai e mãe, a nossa vida não flui, né? Tá na Não. Bíblia isso. Exatamente, Honrar pai e mãe. Exatamente. E honrar, você falou uma coisa que é interessante, que foi uma coisa que eu precisei mudar essa chave aqui na minha cabeça. Honrar não é obedecer. Honrar é aprender com eles e seguir daqui pra frente, porque a gente tem que entender que a gente veio para evoluir. A gente veio para fazer o diferente. Porque o que eles fizeram com as oportunidades que eles tiveram. Claro. E deram pra gente o melhor que eles podiam. Então, como é que a gente honra pai e mãe, fazendo da nossa vida uma obra de arte também? E respeitando eles. Exatamente. Utilizando o que eles ensinaram de valores, o que a gente aprendeu, e seguindo dali em diante. E entendendo a importância deles na nossa vida. Claro, porque eu, por exemplo, acho estranho, né? Quando a pessoa não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe. Como assim? Né? A gente sempre fala, olha como o homem trata a mãe, que é como ele vai tratar você. Olha como, né? Exatamente. Como a filha trata o pai, enfim. Exatamente, porque se a gente não consegue tratar bem as nossas origens… A gente não trata ninguém bem. E além das nossas origens, uma outra coisa que a gente precisa entender é que quando a gente não trata bem as nossas origens, a gente também não se trata bem, a gente não se dá valor. E é aí onde entra a baixa autoestima que a gente nem percebe. Porque a gente associa muito a baixa autoestima à questão de visual, a estar arrumado. Não. Não. Às vezes é uma capa. É uma capa, Tá exatamente. toda vestida de marca, mas Por dentro não tem o menor valor. A gente vê muito isso, né? É. E as pessoas às vezes não entendem, né? Eu no início não entendia. Eu tinha algumas pessoas que eu olhava, eu admirava assim. Depois que eu comecei a entender a mente, eu comecei a ver como na realidade ela usava aquilo para se esconder. É. Pra mostrar que é… Sabe aquela história que a melhor defesa é o ataque? Sim. Então, tipo, eu já me monto aqui, que ninguém mexe comigo. Porque se eu tiver que me defender, eu não consigo. É. Muito legal. Amei a entrevista. Tô assim, hipnotizada desde a hora que você chegou. É verdade que você sabe. Nem consegui pegar água. Porque você contagia. E você fala com muita felicidade, com muito entusiasmo. E eu já tava paquerando a hipnose. Tem uma amiga minha que ama, falava, Mirella, faça, porque é muito bacana. Ela teve um problema, que eu te contei antes da entrevista, com água. E ela descobriu na hipnose, que foi na infância, tal, que ela pulou do barco, o pai teve que pegar ela. E só que ela descobriu na hipnose. Como a amiga dela também, uma amiga nossa, tinha um problema com largatixa. E aí ela descobriu que foi uma situação que remetia à largatixa. Né? Sim, que acontece isso com animal, com alguma coisa. Uma situação ruim. E aí, quando ela vê uma largatixa, ela lembra da situação ruim. Mas ela não tinha consciência. Então, é muito interessante esse assunto. Eu quero que você volte mais vezes pra gente falar outras coisas. Porque tem o luto, que eu queria me aprofundar mais. Sim. Tem a questão de criança. Pode ir a partir de que idade? Criança a partir de 4 anos. Hoje em dia, a maioria das crianças de 4 anos, ela já começa a entender, então já pode. Agora, criança, Mirella, você tocou num assunto crucial. Criança, porque muitos pais mandam mensagem, falam comigo. Iane, porque meu filho é um problema. Meu filho. E para a criança é importante entender que a criança, não adianta tratar a criança se não tratar os pais. Por quê? O problema não está na criança. A criança é o sintoma de uma relação
que está desestruturada. E é um papel em branco. Nós todos fomos um papel em branco, né? Exatamente. Tanto eu costumo dizer que cuidar de uma criança sem cuidar da família é como se eu pegasse aquela família, aquele lá é um aquário que está lá com a água poluída, que está com a água suja, que são essas situações de estresse, de brigas, de transtornos que a criança está lá vivenciando. Aí, durante a terapia, eu tiro ela como se fosse um peixinho e levo para cuidar, boto lá na água limpa, cuido dela direitinho. Mas quando termina a terapia, ela volta para onde? Para aquele aquário que está ali contaminado, que está ali cheio de situações que fazem ela adoecer. O que é que vai acontecer? Ela não vai responder como ela poderia responder se eu estivesse cuidando da água daquele aquário todo. Verdade. Então, assim, para criança, para adolescente, é preciso ter esse olhar. Porque muitas vezes os pais, principalmente que a gente ainda não fala tanto de terapia, hoje já se fala muito mais, mas a gente não fala tanto quanto deveria. O que é que a gente percebe? A gente percebe que os pais acham que o problema está lá, porque ele está trabalhando muito para dar o melhor, mas muitas vezes é esse trabalhar muito para dar o melhor que faz ele se ausentar da vida do filho, que o filho adoece. Só que ele não consegue enxergar isso, né? E eu já atendi vários clientes com situações dessa, que o adulto entendia que os pais estavam fazendo o melhor por eles, trabalhando muito, mas a criança não. Foi mãe que, por exemplo, trabalhou tanto que voltando de plantão, bateu o carro, se acidentou, não voltou para casa, só voltou no outro dia e ele ficava lá na janela, esperando essa mãe voltar e a mãe não voltava. Então, assim, a gente precisa entender que a criança, ela só reflete o que ela está vivendo em casa. Porque a gente aprende... eu fico brincando, eu falei, gente, Mowgli, ele imita... O lobo, por quê? Porque ele foi criado por lobo. Tarzan, macaco, porque foi criado por macaco. Gente, assim, a gente aprende observando. Sim, verdade. Então, quem as crianças imitam, ou o pai ou a mãe, ou o cuidador, é quem está próximo, porque a gente aprende assim. Com certeza. E aí, a gente aprende assim, o que é bom e o que é ruim. Ainda mais com pais separados, aí é uma confusão. E é um dos grandes gatilhos, por exemplo, para a ansiedade. A separação, porque muitas vezes a criança se culpa por isso. Entendi. Muito legal. Então é uma deixa para o próximo podcast. Foi um prazer, amei demais. Eu também, Mirella. Eu amei estar aqui. Assim, foi um bate-papo assim, super descontraído. Tá vendo? Você tava nervosa. Mas depois eu me senti em casa. Ai, que bom, que bom. Gostei demais também. E assim, eu espero que tenha esclarecido um pouco, né? Com certeza. A questão da hipnoterapia, porque a hipnoterapia, ela transforma vidas de verdade. E assim, quando você falou que eu falo com entusiasmo, porque simplesmente uma pessoa que foi transformada por isso. Eu posso dizer que eu ainda tô me descobrindo, porque eu ainda tô me resgatando. Se reinventando. Exatamente. E me permitindo fazer as minhas escolhas. Arrasou. E só em você estar falando de vitiligo, se aceitar, né? Sim. E dizer assim, doutora Reane, você está linda hoje, estou sim. Exatamente. E acreditar nisso. Exatamente. Que máximo, adorei. Já vou marcar minha sessão. Então bora lá. Um beijo. Beijão, Mirella, gratidão. Igualmente.